Obrigado por estar aqui conosco hoje. Gostaríamos muito de saber sobre sua jornada que levou à sua experiência de quase morte. Claro! Meu nome é Lisa Matthews, e aos 60 anos, posso refletir sobre o que antes acreditava ser uma existência bastante comum. Nas últimas 3 décadas, compartilhei minha vida com meu marido, Tom, e juntos criamos 3 filhos incríveis que trazem muita alegria e propósito para minha vida. Nossa casa de família, completa com uma charmosa cerca branca, sintetizava o estilo de vida perfeito que muitos aspiram a alcançar. No entanto, por baixo desse exterior aparentemente perfeito, eu gradualmente me afastei da minha fé. Embora eu tenha sido criado em uma casa cristã e frequentasse a igreja durante os feriados, minha conexão espiritual diminuiu quando entrei na faculdade, e minha fé se tornou uma memória distante. À medida que a vida se desenrolava, eu me vi envolvida no ritmo implacável das responsabilidades diárias, conciliando o trabalho, família e os inúmeros desafios que os acompanham. No meio de toda essa correria, percebi que estava negligenciando meu relacionamento com Deus, mal reservando tempo para reflexão espiritual ou oração. Agora, você pode nos contar os eventos que levaram ao momento em que você experimentou a separação do seu corpo? Como foi isso? Minha jornada rumo ao desconhecido começou com o que deveria ser uma cirurgia de rotina. Eu estava lidando com problemas na vesícula biliar, e meu médico me garantiu que o procedimento seria simples e direto. Sentada na sala de espera, senti um turbilhão de emoções, nervosismo por passar pela anestesia pela primeira vez e alívio pela perspectiva de finalmente aliviar o desconforto que estava me atormentando. Após a cirurgia, inicialmente me senti otimista. Voltei para casa, dolorida, mas esperando que isso fizesse parte do processo de cura. No entanto, apenas alguns dias depois, minha condição tomou um rumo dramático. Comecei a sentir uma sensação avassaladora de mal-estar, como se algo estivesse profundamente errado dentro de mim. No início, os sinais eram sutis, apenas um mal-estar persistente se instalando na boca do meu estômago, sussurrando que algo estava errado. Então, notei minha pele explodindo em urticária, o que inicialmente ignorei, pois nunca havia tido uma reação alérgica antes. Mas logo, uma sensação inquietante aumentou quando minha garganta começou a se contrair. Uma onda de pânico surgiu em mim, e meu coração disparou como se tentasse escapar do meu peito. Naquele momento de desespero, virei-me para meu marido, Tom, e tentei expressar meu medo, sufocando apenas um frenético ligue para o 911. Antes que eu pudesse compreender totalmente a gravidade da situação, tudo ao meu redor escureceu. Então, você estava sofrendo um choque anafilático? Sim, exatamente. Tom contou mais tarde como os paramédicos chegaram em poucos minutos, um borrão de urgência. Ainda posso imaginá-lo vividamente andando ansiosamente no corredor, seu rosto marcado pela preocupação e medo, um testemunho silencioso do caos que se desenrolava. Os paramédicos entraram em ação, trabalhando freneticamente para me estabilizar. Eles eram, sem dúvida, profissionais qualificados, mas naquele momento, eu estava completamente alheia aos seus esforços. Enquanto eu era levado para o hospital, perdi a consciência. Quando finalmente chegamos, meu coração tinha parado de bater. Foi naquele momento angustiante que eu morri, pelo menos de uma perspectiva clínica. Uau! O que você experimentou durante aqueles momentos críticos quando você estava fisicamente ausente? Foi realmente surreal. Lembro-me distintamente do momento em que me separei do meu corpo. Em um momento, eu estava envolto em medo e confusão, lutando desesperadamente para respirar, e no instante seguinte, uma profunda onda de paz me envolveu. Foi como se todas as minhas preocupações e medos se dissipassem, substituídos por uma sensação avassaladora de calma e clareza. É desafiador colocar em palavras, mas imagine acordar de um pesadelo angustiante apenas para perceber que você está são e salvo. O alívio que senti foi profundo,
envolvendo-me como um cobertor reconfortante e quente. Naquele momento, me vi flutuando acima do meu quarto de hospital, um observador da cena frenética que se desenrolava abaixo. Eu podia ver médicos e enfermeiros trabalhando diligentemente, seus rostos um retrato de concentração, enquanto Tom andava ansiosamente no corredor, claramente cheio de preocupação. Embora eu observasse o caos ao meu redor, eu me sentia completamente desligado dele, como se eu fosse apenas um espectador da minha própria vida. O peso dos meus medos e a urgência da situação evaporaram, substituídos por uma sensação avassaladora de tranquilidade que me envolveu completamente. O que aconteceu depois? Depois do que pareceu meros segundos flutuando acima do quarto, de repente fui atraído para longe, como se uma força gentil estivesse me chamando. O quarto do hospital começou a se dissolver ao meu redor, desaparecendo no fundo. Estranhamente, não me senti assustado ou desorientado, em vez disso, eu estava cheio de uma imensa sensação de amor que parecia estar me puxando para mais perto. Antes que eu percebesse, eu me vi em um reino de luz pura e radiante. Essa luz não era dura ou ofuscante, em vez disso, era um brilho suave e quente que parecia emanar de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. A atmosfera estava densa de amor, e eu me senti completamente envolvido como se todo medo, preocupação e dor que eu já carreguei tivessem sido lavados. As palavras não conseguem capturar a profundidade da experiência. Foi mais do que apenas paz, foi uma sensação avassaladora de amor puro, um profundo senso de pertencimento que transcendeu qualquer coisa que eu já tivesse sentido antes. Naquele momento, percebi que era parte de algo muito maior do que eu, e isso me encheu de uma alegria que era indescritível e totalmente transformadora. E então, eu o vi, Jesus. Você realmente viu Jesus? Você pode descrever como ele era? Sim, eu vi. Ele estava a poucos metros de mim, e a primeira coisa que me impressionou foi sua presença, era ao mesmo tempo extremamente poderosa e profundamente reconfortante. Seu rosto irradiava um profundo amor e compaixão, e naquele momento, parecia que eu estava olhando para a própria essência da gentileza. No entanto, havia também uma força inegável nele, uma profunda autoridade que reverberava por tudo ao nosso redor, me aterrando de uma forma que eu nunca havia experimentado. Ele não se conformava com as imagens que frequentemente vemos em pinturas. Em vez disso, ele emanava um brilho que não era ofuscante, mas incrivelmente convidativo. Seus olhos eram particularmente impressionantes, eles continham a sabedoria da eternidade e uma abundância de amor, mas também havia uma seriedade neles que transmitia a gravidade do que estava por vir. Quando nossos olhos se encontraram, parecia que ele podia ver diretamente em minha alma, entendendo cada parte de mim. O que ele disse a você? Ele falou diretamente ao meu coração. Não havia necessidade do tipo de comunicação verbal a que estamos acostumados, sua voz ressoou dentro de mim como um sussurro suave, uma compreensão profunda que transcendia as limitações da linguagem. Ele disse, ainda não é a sua hora. Você deve retornar, mas primeiro, há algo que você precisa saber e algo que você deve compartilhar. Nessas palavras simples, senti um peso de significância e urgência, como se ele estivesse transmitindo uma mensagem crucial destinada não apenas a mim, mas também a outros. Você entendeu o que ele quis dizer com isso? Ele elaborou o que ele precisava que você compartilhasse? Inicialmente, não compreendi o peso total de suas palavras. Tudo o que eu conseguia pensar era no meu desejo de permanecer em sua presença. Estar lá, envolto em seu amor e luz, era mais pacífico e alegre do que qualquer coisa que eu já tivesse conhecido. Eu queria me aquecer naquele abraço divino para sempre. No entanto, Jesus foi firme e gentil em sua abordagem. Naquele momento, ele estendeu sua mão, me convidando a segui-lo. Um desejo poderoso surgiu dentro de mim para segurar sua mão,
e quando fiz, fui envolvido por um calor indescritível que preencheu todo o meu ser. Juntos, começamos a nos mover, deslizando por um reino expansivo de luz. Mas então, Jesus me levou a um lugar que parecia pesado e escuro. À medida que nos aproximamos, a atmosfera mudou drasticamente, e percebi com o coração apertado que era o inferno. O forte contraste com a luz brilhante que tínhamos acabado de deixar era chocante. Os gritos e lamentos de angústia ecoavam ao nosso redor, abafando qualquer outro som. Eu podia sentir o desespero palpável no ar, e isso me arrepiou. Por que estamos aqui? Perguntei, tremendo com a visão horrível diante de mim. Como Jesus respondeu? Ele olhou para mim com profunda compaixão. Você precisa entender as consequências de se afastar de Deus, ele respondeu gentilmente. Ao observar as almas atormentadas, seus rostos marcados com arrependimento e tristeza, eu sabia que estava testemunhando algo profundo. Era uma cena assustadora que ficaria comigo para sempre, um lembrete poderoso das escolhas que fazemos na vida e da importância crítica de buscar o perdão e o amor de Deus. Após essa experiência sóbria, Jesus me guiou mais adiante, e ascendemos a um lugar que era inimaginavelmente lindo, o céu. As cores eram mais vibrantes do que qualquer coisa que eu já tinha testemunhado na terra, explodindo de vida e brilho. Havia jardins magníficos, rios que brilhavam como cristais e anjos cantando em melodias harmoniosas. Uma sensação avassaladora de alegria e amor me envolveu completamente. O que Jesus disse sobre o céu? Aqui é onde seu espírito pertence, ele disse, sua voz rica em calor, isto é o que espera aqueles que escolhem me seguir. Ao absorver suas palavras, senti um profundo desejo de permanecer naquele lugar glorioso. No entanto, antes que eu pudesse compreender totalmente o momento, me vi diante de Deus Pai, entrando em um novo reino de admiração e reverência. Sua presença era verdadeiramente inspiradora, e eu podia sentir uma onda de amor irradiando dele. Era uma sensação avassaladora, como se eu estivesse envolto no amor puro e divino que permeava cada parte do meu ser. O que Deus Pai disse a você? Sua missão é crucial, ele falou, sua voz ressoando profundamente em meu coração, ecoando com um profundo senso de importância. Você deve levar esta mensagem de volta ao mundo. É hora de meus filhos despertarem. Naquele momento, Jesus e eu fomos envolvidos por uma luz brilhante, e eu senti a presença do Espírito Santo nos cercando. O amor e a paz que me envolviam estavam além da descrição, foi uma experiência transformadora que transcendeu todo o entendimento terreno. Enquanto eu estava ali, obtive uma visão da unidade compartilhada entre Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo, como eles eram todos um, trabalhando harmoniosamente juntos para nos guiar de volta ao amor e à verdade. Então, Jesus disse, agora, deixe-me mostrar o que está por vir. Foi quando ele me revelou uma visão. Uma visão? O que você viu? Foi como se eu tivesse sido transportado para um reino diferente, mas ainda permanecesse conectado ao mundo. Foi-me mostrado um homem que estava subindo ao poder a uma velocidade surpreendente. Inicialmente, não o reconheci. Ele não se encaixava no arquétipo de um vilão, em vez disso, ele era carismático e charmoso, amado por todos ao seu redor. Eu podia ver a excitação irradiando da multidão, seus rostos iluminados com esperança enquanto o aplaudiam como se ele fosse um Messias enviado para resgatá-los do desespero. Que qualidades específicas ele possuía que atraíam as pessoas para ele? Seu carisma era quase sobrenatural em sua intensidade. Ele tinha uma habilidade incrível de se conectar com as pessoas em um nível pessoal, fazendo com que cada indivíduo se sentisse unicamente valorizado, como se fosse a pessoa mais importante na sala. Seus discursos estavam cheios de promessas de esperança e transformação, cativando os corações de muitos e acendendo um fervor de otimismo que era palpável. No entanto, em meio a toda a excitação, senti um frio no ar,
uma sensação inquietante de que algo estava errado. O entusiasmo da multidão era contagiante, mas por baixo dessa alegria havia uma corrente oculta de desconforto, como se estivessem sendo hipnotizados por suas palavras. Foi naquele momento que Jesus se virou para mim e disse: "Este é aquele que chamarão de Anticristo. Ele está aqui, enganando o mundo, mas eles ainda não o veem." O peso de suas palavras afundou em meu coração como uma pedra pesada, me gelando até o âmago. O Anticristo? Essa revelação foi realmente arrepiante. O que mais Jesus revelou sobre esse homem? Jesus me permitiu olhar mais profundamente, além da fachada que ele apresentava ao mundo. Este homem não era meramente uma figura política ou um líder, ele abrigava uma escuridão dentro de si que contradizia fortemente seu exterior encantador. Ele veio em nome da paz, fazendo grandes promessas para resolver os problemas mais urgentes do mundo, e muitos o seguiriam, convencidos de que ele era a resposta às suas orações fervorosas. No entanto, escondido por trás de seu charme e proclamações otimistas, havia uma agenda sinistra, um plano de destruição mascarado por uma fachada de benevolência. Eu o testemunhei se envolvendo em acordos clandestinos com outros líderes poderosos, tecendo uma rede de influência que atraiu nações sob seu controle. Havia uma ênfase particular no Oriente Médio, uma região repleta de tensão e conflito. Eu o observei na vanguarda das negociações, especialmente em relação a Israel, e vi a notável reconstrução do templo em Jerusalém. Foi uma visão que era ao mesmo tempo inspiradora e aterrorizante, como se o cumprimento de antigas profecias estivesse se desenrolando diante dos meus olhos. Isso se alinha com algumas profecias bíblicas, não é? De fato, sim. Jesus elaborou sobre por que o mundo não reconheceria esse homem por quem ele realmente é. Sim, ele explicou que as pessoas seriam cegadas por seus próprios desejos e medos. Em um mundo lutando contra a turbulência, desastres naturais, colapso econômico e guerras, esse homem pareceria ser um salvador. Ele ofereceria o que parecia ser paz e estabilidade, mas no final das contas seria uma armadilha enganosa. É temporário, ele alertou, e tem o objetivo de enredar as massas. Enquanto eu ponderava sobre isso, um pensamento aterrorizante surgiu: e se as pessoas não fossem apenas alheias à verdade, mas ativamente cúmplices de seu próprio engano? E se seu profundo anseio por um Salvador entorpecesse sua capacidade de ver a realidade como ela realmente é? Essa é uma noção profundamente perturbadora, de fato. Como o Anticristo exerce sua influência sobre indivíduos e nações? Suas principais ferramentas são o medo e a confusão, que ele usa com maestria para atingir seus objetivos. Em momentos de crise e incerteza, as pessoas geralmente buscam consolo em alguém que promete estabilidade. Essa figura se posiciona como o único salvador capaz de restaurar a ordem e inaugurar uma nova era de paz, tornando-o uma força irresistível em um mundo caótico. Eu o testemunhei orquestrando campanhas poderosas de mídia que criaram sua imagem como um líder heróico, alguém com uma grande visão para guiar a humanidade em direção a um futuro mais brilhante. No entanto, por baixo dessa fachada cuidadosamente construída, há uma agenda sinistra, que visa desmantelar a verdadeira fé e amor. Houve algum incidente específico que destacou suas táticas de manipulação? De fato, houve uma cena crucial na visão em que o vi discursando para uma vasta multidão, prometendo fervorosamente erradicar a pobreza e a fome. Ele revelou uma nova iniciativa ousada que parecia revolucionária, proclamando o uso de tecnologia avançada para gerenciar recursos e distribuir ajuda de forma eficiente. Essa iniciativa foi elogiada como uma solução milagrosa para os problemas mais urgentes do mundo. No entanto, enquanto ele falava, vislumbrei figuras sombrias espreitando atrás dele, puxando as cordas como marionetistas habilidosos. Esses eram os verdadeiros corretores de poder, garantindo que sua ascensão servisse a seus propósitos nefastos. No meio desse grande anúncio, um espetáculo verdadeiramente horripilante se desenrolou.
Testemunhei o destino daqueles que ousaram resistir a ele, as vozes da dissidência começaram a desaparecer sem deixar vestígios. Amigos e familiares foram dilacerados enquanto o medo e a paranoia varriam a multidão como fogo. Aqueles que ousaram questionar sua autoridade foram rotulados como traidores, e sussurros ameaçadores de um novo regime surgiram, com a intenção de silenciar qualquer forma de oposição. Serviu como um lembrete assustador de quão rapidamente o medo pode transformar aliados em inimigos, criando uma atmosfera de desconfiança e desespero que pode consumir sociedades inteiras. Essas revelações não são apenas inquietantes, são profundamente perturbadoras, questionando a própria estrutura da nossa humanidade. Parece que ele instila medo não apenas na população em geral, mas também entre aqueles em posições de poder. Absolutamente. Ele próspera no próprio caos que cultiva. Testemunhei líderes outrora resilientes, que antes se mantiveram firmes contra a tirania, sucumbindo à sua influência, reconhecendo tarde demais que sua autoridade estava sendo usurpada. Ele exerceu segredos sobre eles, empregando chantagem e intimidação como armas para garantir sua lealdade inabalável. À medida que as alianças mudavam e as lealdades se desintegravam, o mundo descia ainda mais na escuridão, com ele em seu centro, envolto em uma ilusão enganosa de luz. Isso é totalmente assustador. Na verdade, é uma realidade profundamente perturbadora. Ao absorver essa profunda revelação, fui dominado por uma mistura de medo e urgência. Jesus me revelou que minha experiência não era destinada apenas para meu entendimento, mas para o benefício de todos. Ele me pediu para alertar os outros, para compartilhar as visões que eu havia testemunhado para que eles não se vissem pegos de surpresa pelos eventos que se desenrolavam. A gravidade dessa responsabilidade pesava muito sobre meus ombros, mas eu sentia uma inegável sensação de poder emanando de sua presença. O que ele instruiu você a fazer ao retornar? Ele me disse, você deve contar sua história. Você deve compartilhar esta mensagem de amor e cautela. As pessoas devem permanecer vigilantes, elas precisam voltar à fé e se preparar para o que está por vir. Ele ressaltou a necessidade da oração e a importância de permanecer perto de Deus, especialmente durante esses tempos tumultuados. Enquanto ele falava, eu sentia como se estivesse absorvendo sua própria essência, a verdade de suas palavras envolvendo meu coração como um abraço caloroso. Cada frase que ele proferiu parecia intrinsecamente tecida com fios de propósito divino. Eu vinha a entender que esta não era apenas uma experiência passageira, era um profundo chamado à ação, me incitando a me levantar e cumprir a missão que me foi confiada. Qual foi seu estado emocional durante este encontro transformador? Como foi a sensação de ser confiado a uma mensagem tão significativa? Inicialmente, fui tomado por uma sensação de pavor. A magnitude da mensagem parecia quase insuportável, como um peso pressionando meu espírito. No entanto, em meio a essa turbulência, o amor de Jesus me envolveu, acalmando meus medos e acalmando meu coração. Eu experimentei uma paz profunda que transcendeu a descrição, como uma luz radiante atravessando a escuridão que ameaçava me consumir. Era como se ele estivesse me tranquilizando, dizendo, você não está sozinho nisso, eu o guiarei. Naquele momento, compreendi que, embora a mensagem fosse inegavelmente pesada, ela também transbordava de esperança. O amor de Jesus é tão transformador que, mesmo em meio ao caos e ao medo, existe um farol de luz. Percebi que alertar os outros não é apenas uma responsabilidade, é um ato de amor, um meio de guiá-los de volta à segurança no abraço de Deus. Essa percepção é profundamente profunda. Você encontrou mais alguma coisa durante sua experiência? Sim, seguindo a visão do Anticristo, testemunhei uma multidão de almas, indivíduos de todas as esferas da vida. Eles estavam em vários cenários, e eu podia sentir seu anseio e esperança irradiando ao redor deles.
Jesus iluminou a verdade de que muitas pessoas estão desesperadamente buscando autenticidade, mas se encontram enredadas em uma teia de engano. Senti a dor deles, a fome deles por uma conexão genuína e o desejo desesperado por algo real e duradouro. Então, Jesus se virou para mim com uma intensidade que perfurou meu coração e disse: Você deve ajudá-los a entender que eu sou o caminho, a verdade e a vida. É em me conhecer que eles encontrarão paz. Naquele momento, fui preenchido por um sentimento avassalador de amor e compaixão por essas almas. Desejei fervorosamente poder alcançar cada um deles, para que soubessem que não estavam sozinhos em suas lutas. Isso deve ter sido incrivelmente comovente. Você sentiu que descobriu algo significativo sobre seu próprio propósito durante essa experiência? Absolutamente. Reconheci que esse encontro não foi apenas uma revelação sobre o mundo ao meu redor, foi um momento crucial para entender meu próprio chamado. Percebi que minha vida estava se construindo em direção a esse momento crucial, embora eu estivesse cega para isso por tanto tempo. Minhas lutas com a fé, os desafios que enfrentei como mãe e minhas ansiedades sobre o futuro, cada uma dessas experiências era parte de uma preparação divina para a missão que estava por vir. Naquele espaço sagrado, senti Jesus me transmitindo que minha jornada não tinha sido em vão, eu possuía uma voz que poderia ressoar e impactar a vida de outras pessoas. Ele me incentivou a compartilhar minha história abertamente, a ser vulnerável sobre minhas lutas e a transmitir o amor profundo que encontrei naquele momento. Foi um lembrete poderoso de que cada pessoa tem um propósito, e o meu agora estava entrelaçado com a tarefa vital de compartilhar a verdade sobre Jesus e lançar luz sobre os enganos que permeiam o mundo. Como você se sentiu quando se aproximou o momento de retornar ao seu corpo? À medida que esse momento se aproximava, fui envolvida por uma mistura de tristeza e determinação. Eu não queria deixar aquele reino radiante de amor e luz, mas senti uma sensação convincente de responsabilidade crescendo dentro de mim. Jesus gentilmente me instruiu: volte. Você tem muito a fazer. Naquele instante, entendi que discutir com ele era inútil, sua autoridade era absoluta, mas estava infundida com amor e compaixão. De repente, senti que estava sendo atraído de volta à minha forma física. A transição foi desorientadora, um puxão forte me puxou para longe daquela presença divina, e eu engasguei quando retornei à consciência. Lembro-me de sentir frio e perplexo, lutando para compreender a magnitude do que tinha acabado de acontecer. O bip das máquinas e as vozes dos médicos me cercaram enquanto eu era conduzido de volta ao reino dos vivos. Qual foi sua primeira reação quando acordou? Fiquei completamente sobrecarregado, como se tivesse acordado de um longo sono que durou anos. Tudo ao meu redor parecia tão vívido e real, mas uma sensação inquietante persistia, de que eu havia deixado algo profundamente importante para trás. Examinei o quarto do hospital, observando as paredes estéreis e as luzes fluorescentes fortes. E então meu olhar caiu sobre Tom. Seus olhos estavam cheios de lágrimas de alívio, e eu podia ver claramente a profundidade de sua preocupação gravada em seu rosto. O que você disse a ele? No começo, eu mal conseguia reunir as palavras. Lembro-me de estender a mão para ele, sussurrando: estou de volta. Ele apertou minha mão com força e, naquele momento, pude sentir o peso do alívio saindo de seus ombros. No entanto, junto com esse alívio, veio uma intensa onda de urgência dentro de mim. Eu precisava compartilhar tudo o que tinha experimentado, parecia crucial. Tentei explicar o que tinha acontecido, mas articular minha experiência provou ser desafiador. Eu me sentia tão diferente agora, quase transformada, e as emoções giravam dentro de mim, sobrecarregando minha capacidade de comunicação. Percebi que precisava de tempo para processar tudo antes de poder transmitir completamente. Como você compartilhou sua experiência com os outros? Foi um processo gradual. Comecei com minha família, contando minha história em pedaços.
Eu podia ver seu ceticismo inicial, eles queriam acreditar em mim, mas lutavam para entender a natureza profunda do que eu tinha passado. Isso me fez perceber o quão difícil era transmitir experiências tão profundas. Então, comecei a escrever. Uma noite, sentei-me na minha sala de estar, cercado por notas dispersas e pensamentos turbulentos. Escrevi por horas, despejando cada detalhe e cada sentimento que vinha à tona. Parecia catártico, como se eu estivesse iluminando algo que estava trancado nas sombras do meu coração por muito tempo. Como sua experiência foi recebida? As reações variaram muito. Algumas pessoas ficaram profundamente comovidas, elas ressoaram com minha história e sentiram uma conexão que desencadeou conversas significativas sobre fé e espiritualidade. Outras, no entanto, eram mais céticas, questionando como eu poderia saber dessas coisas. Aprendi a abordar essas respostas com paciência e compreensão. Tive que me lembrar de que nem todos compreenderiam minha experiência, assim como eu já tinha sido cega para minha própria jornada de fé antes daquele momento transformador. Você notou alguma mudança significativa em sua vida desde sua experiência? Com certeza, as mudanças foram profundas. Tornei-me muito mais consciente espiritualmente e ativamente engajado em minha comunidade da igreja. Agora lidero discussões sobre fé e espiritualidade, frequentemente compartilhando minha história em pequenos grupos. Essa jornada acendeu uma paixão dentro de mim para ajudar outras pessoas a descobrirem seu propósito, e encontro imensa alegria em incentivá-las a se reconectarem com sua fé. Além disso, comecei a ser voluntário em instituições de caridade locais, alcançando aqueles que se sentem perdidos ou necessitados. Parece que esse trabalho agora faz parte da minha missão, demonstrar que o amor e a gentileza podem realmente transformar vidas. E isso é realmente inspirador. Que mensagem você gostaria de deixar para nossos espectadores hoje? Quero que todos entendam que são amados além da medida, não importa as circunstâncias. Nestes tempos incertos, é essencial manter uma forte conexão com a fé e com Deus. Não hesite em buscar a verdade, fique atento ao mundo ao seu redor e lembre-se sempre de permanecer ancorado no amor e na gentileza. Se você se sentir perdido, saiba que é perfeitamente normal procurar ajuda. Procure aqueles que podem apoiá-lo em sua jornada, estamos todos juntos nisso. Há esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. Muito obrigado por compartilhar seu poderoso testemunho. Sua história serve como um lembrete vital da importância da fé, do amor e da vigilância no mundo de hoje. Tenho certeza de que ela ressoará com muitos de nossos espectadores. Obrigado por me permitir compartilhar minhas experiências. Espero sinceramente que, por meio da minha história, outros encontrem coragem para se conectar com sua fé e contribuir para espalhar o amor em um mundo que precisa desesperadamente dele.